somos família. Nós te agradecemos, ó Deus, por estarmos aqui celebrando, adorando, te servindo com todo o nosso coração. Pedimos, Espírito Santo, que o Senhor esteja liberando saúde, restauração, um novo tempo, Senhor amado, nesse mês que se inicia. Ó Deus, que cada um dos teus filhos sejam fortalecidos. Ó Deus, que haja esse renovo no espírito, alma e corpo. Pedimos, ó Deus, que a tua unção seja abundante nesse mês, ó Deus, que estamos iniciando. E, ó Deus, que a tua palavra realmente se cumpra, ó Deus, em nossas vidas. E te bendizemos, ó Deus, porque tudo está debaixo da tua mão poderosa. E eis-nos aqui, Senhor amado, para conquistarmos, para assumirmos, ó Deus, tudo aquilo que o Senhor tem planejado para nós, em nome de Jesus. Amém. Dá um abraço nessa pessoa e fala: olha, o Senhor é contigo. Glória a Deus. Que momento precioso. Pode se sentar, querido. Já dá para ir embora para casa, né? O mover de Deus, Ele nos preenche, Ele nos renova, nos fortalece. Mas eu queria, teve uma irmã que teve uma visão muito interessante. Ela via como que assim o coração do ser humano, o nosso coração, e dentro desse coração havia algo diferente, que era onde o sopro de Deus entrava naquele coração e intensificava, dizendo: olha, mesmo que o seu coração se sinta fraco, eu sou o Senhor que sopro vida em você e te restauro e te dou vitória. E também ela teve uma outra visão, que a mão, com uma mão do Senhor assim, pegava uma água, um líquido que era uma água, e fazia assim, e aquele líquido que é parecido com a água, né, escorria pela mão. E aí o Senhor disse assim: olha, isso aqui não é uma água, aqui são as suas lágrimas que você tem derramado, e eu tenho acolhido as suas lágrimas, e eu sei que Deus está fazendo isso. E eu tenho, nessa semana, Deus me deu uma frase sobre isso: a sua dor e as suas lágrimas são sementes para um novo tempo. Creia nisso. Para mim foi assim inspirador aquilo que eu estava escrevendo para uma pessoa. E como aquilo marcou para mim. Então eu profetizo para você que a sua dor que você está passando, a sua luta que você está passando e as suas lágrimas que você tem derramado diante desta situação, elas se tornarão, a partir de hoje, uma semente para esse novo tempo. E o sopro de Deus na sua vida traz vida e vida com abundância. Amém? Nós temos como tema hoje, e eu prometo falar em 1h30, com certeza. Hoje é dia do Senhor mesmo, não vamos ficar até as 3h aqui, não. Pode ficar tranquilo que vou ser muito objetivo. Enquanto nós estávamos adorando, aqui tem 1 Coríntios capítulo 15, o apóstolo Paulo, falando em uma das músicas que nós estávamos cantando aqui sobre graça, e o apóstolo Paulo diz o seguinte: mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi em vão. Antes trabalhei mais do que todos eles, contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. O apóstolo Paulo está aqui reconhecendo que tudo que ele é, tudo que ele tem, tudo que ele recebeu, tudo que ele fez ou fazia na época, tudo vem da graça. E eu acho bonito porque Deus me deu lá atrás uma frase que até está no livro, que eu coloquei essa frase: sou o que sou, não porque sou, mas porque Ele é em mim. Então é a minha filosofada, mas Paulo foi muito mais abrangente. Ele diz assim: mas pela graça de Deus sou o que sou. Sua graça comigo não foi em vão. Antes trabalhei mais do que todos. A graça de Deus não tem sido em vão na sua vida, porque você está aqui. Você saiu da sua casa hoje para celebrar a Deus e você está dizendo: eu entendo sim quem é Jesus. Jesus não é uma religião, Jesus não é um líder que mudou a história da humanidade, não, mas Jesus é o caminho, a verdade e a vida.
Então que nós possamos sempre valorizar esta graça, esse presente imerecido, esse presente que Deus nos deu. Então valorize isso na sua vida e desfrute do que Ele tem para você. E ele também, o apóstolo Paulo está falando, eu trabalhei mais do que todos eles. E eu queria, o tema que me deram, e nós conversando, é mordomia cristã. O que é um mordomo que multiplica o reino? O mordomo é aquele que cuida quando o seu senhor está ausente, ou ele está coordenando a situação da casa ou dos bens que ele recebe para administrar. E nós, como filhos de Deus, também nós temos esta responsabilidade de sermos mordomos no reino. Nós temos que servir o nosso rei, precisamos estar reconhecendo quem é Deus, mas tudo vem dele. E aqui, olha bem, Colossenses 3, 23 e 24. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor. Nós somos chamados para viver aqui nesta terra, pelo tempo determinado por Ele, mas enquanto aqui estivermos, nós temos que fazer tudo da maneira que, para Deus. Se você trabalha, se você come, se você anda, se você ensina, se você aprende, seja tudo para a glória dEle. E nós recebemos de Deus algo muito especial, de que Ele deu para nós um propósito. Então a mordomia, quer dizer, você tem que ter no coração o seguinte, tudo que você tem veio dele. Se você tem um salário, foi Deus que te deu condições de você trabalhar. E se você está trabalhando, foi Deus que te capacitou com talentos, com habilidades. Tudo vem dele, tudo foi feito por ele. E ele está nos dando realmente tudo para que nós possamos administrar. E nós temos que fazer tudo isso de todo o coração como para o Senhor. Quer cantando, quer pregando, quer servindo na igreja, quer na sua casa, na família, no trabalho. Nós temos que ter esta conexão com Deus. Tudo que sou vem dele, tudo que eu tenho procede dele. Tudo que estando em harmonia com ele, eu vou alcançar o propósito. E nós podemos sim destacar de que Deus, ao criar o homem, lá em Gênesis 1, 26 e 28, Ele fala que Ele nos deu uma missão. Sede fecundo e multiplicai e administrai, ou domine sobre a terra. Nós somos chamados para multiplicar o reino. Nós somos chamados para multiplicar os talentos. Nós somos chamados para multiplicar aquilo que está dentro de nós. E esta multiplicação acontece naturalmente em nossas vidas. Você e eu estamos multiplicando aquilo que está em nós. E se aquilo que está no nosso coração são boas coisas, são coisas que glorificam a Deus, você vai multiplicar. Mas se o seu coração tiver coisas ruins, sentimentos, pensamentos negativos, fique tranquilo, você vai multiplicar isso. Porque tudo que a boca fala, tudo que nós fazemos procede do quê? Do coração. E se você tem tido esta vida que você tem hoje, ela é fruto daquilo que está dentro de você. Porque a boca fala do que o coração está cheio. Provérbios 4, 23 fala sobre tudo que tem que guardar, guarda o seu coração. Então Deus nos deu esta habilidade, Deus nos deu esse dom de multiplicar, de nós sermos fecundo, e nós estamos multiplicando. Mas então é nesta consciência que nós temos que ter, de que Deus nos chama para quê? Para em Jesus nós plantarmos as sementes do reino. E Jesus ensina-nos na oração, venha a nós o teu reino, venha sobre mim o teu reino e seja feita a tua vontade. Então Deus, Ele tem um propósito para nós, porque se fosse só levar para o céu, para Deus seria automático, aceitou Jesus, puf, mas não, Ele nos deixou aqui para implantarmos o reino. Ele nos deixou aqui para sermos testemunhas. Então esta mordomia, ou esta administração dos nossos talentos, das nossas habilidades, dos nossos recursos, seja em todas as áreas, nós precisamos de sabedoria do alto. E você multiplica naturalmente.
quer nas suas finanças, você está multiplicando aquilo que você pensa sobre finanças. Você está multiplicando a visão que você tem sobre o dinheiro. Se você tem uma visão de escassez, de um espírito de pobreza, você vai multiplicar isso. Se você tem uma visão correta do que é o dinheiro na vida do cristão, o dinheiro não é um mal para nós precisamos dele. Mas o amor ao dinheiro, o amor quando você coloca nas coisas deste mundo, você vai multiplicar o quê? Coisas ruins. Mas Deus nos chama para quê? Colocarmos o reino dele em primeiro lugar. E você e eu estamos multiplicando aquilo que está dentro de nós. Você que tem na sua vida profissional, eu não sou muito habilidoso, eu não consigo fazer bem as coisas. O que acontece? Você multiplica isso. Mas Deus está nos chamando para uma mordomia no reino dele, e esta compreensão do reino nos fará então aquilo que Jesus prometeu em João 10:10. Eu vim para que vocês tenham vida e vida com abundância. Então Deus tem como projeto para mim e para você é uma vida plena. Deus, ao criar o homem, Ele deu o domínio da terra para o homem. Mas o que aconteceu? O pecado desviou cada um de nós do propósito de estarmos vivendo esta plenitude. E Jesus veio para quê? Para reconciliar o homem com Deus novamente. E Jesus, ao ressuscitar, Ele faz uma declaração tremenda, que lá em Mateus 28 diz: todo o poder foi-me dado nos céus e na terra. Ide, portanto, quer dizer, Jesus reconquista novamente a posição lá do início da criação. Deus, ao criar o homem, deu o domínio, mas o pecado separou o homem do domínio. E agora Jesus vem e restaura isso e nos dá uma ordem. E agora você e eu que somos de Jesus, que já temos o Espírito Santo que nos convenceu, ele diz o seguinte, que o Espírito Santo foi nos dado para convencer do homem do pecado, da justiça e do juízo. O mesmo Espírito testifica conosco que somos filhos de Deus. Então agora eu sou filho, agora sou parte do reino. Então Deus está nos chamando para quê? Para assumirmos a responsabilidade de administrarmos tudo que somos, tudo que temos e tudo que fazemos. Deus chama-nos realmente para colocarmos de maneira ordeira na nossa vida. E Ele define lá: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então, meu amado, ao aceitarmos Jesus, nós nascemos no reino. Então agora temos que ter o foco da amplitude do reino. Nós temos que buscar primeiramente o reino de Deus. E o reino de Deus envolve o quê? O governo de Deus, envolve a presença de Deus. As regras do reino estão estabelecidas na palavra. E a palavra de Deus fala de um reino que é paz, alegria. A palavra de Deus fala que o reino não é comida nem bebida, mas é paz, justiça, alegria. É a vitória que Jesus nos concede. Então, amados, eu queria destacar de maneira muito clara para você. Eu e você somos chamados para viver o reino. Nós somos chamados para viver o Evangelho. Nós somos chamados para entender que somos espírito, alma e corpo. Nós temos que entender que somos peregrinos aqui na terra. Deus está com um propósito para mim. Enquanto aqui estiver, eu quero cumprir este propósito. E olha bem aqui em Salmo 8, 4 até o 6. Quem é o homem para que te importes? E o filho do homem para que te preocupes? Tu fizeste um pouco menor que os seres celestiais e coroaste de glória e de honra. Olha o verso 6. Tu fizeste dominar sobre as obras das tuas mãos, e sobre os seus pés tudo puseste. Então Deus tinha um propósito para quando nos criou, que nós reinássemos, que nós administrássemos, que nós dominássemos sobre a terra. E a terra começa onde? O meu coração.
Porque nós somos formados do pó da terra. Então, quando eu assumo a responsabilidade de ser mordomo daquilo que está no meu coração, quando eu assumo a responsabilidade de cuidar, como disse Paulo, cuida de si mesmo. Quando eu cuido do que está dentro de mim, eu começo então a conectar-se com o reino. Então o reino começa dentro de nós. E do bom coração você tira os bons tesouros. Do coração mau você tira os maus tesouros. Então nós somos chamados primeiramente para dominar o nosso coração. Os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas emoções. Nós somos chamados para cumprir este propósito de sermos responsáveis da nossa vida. Você, meu amado, não pode viver buscando culpado dos seus fracassos ou das suas vitórias. Tudo começa em você. E olha bem o que o apóstolo Paulo diz: não mais eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. A vida que agora tenho neste corpo, tenho pela fé no Filho de Deus. Então, meu amado, nós como mordomos temos que aprender a assumir a responsabilidade do que está dentro de nós. E a boca fala, ou seja, você vai transferir aquilo que está dentro de você. Você vai demonstrar através das suas atitudes aquelas coisas que estão firmadas dentro de você. E você vai olhar para as pessoas baseado no que está dentro de você. Então é importante sim que nós tenhamos a sensibilidade de dizer: Senhor, eu quero ser um mordomo segundo o teu coração. Mas para que eu possa estar em harmonia com o coração de Deus, eu preciso esvaziar o meu coração daquilo que não procede do reino. Porque se eu estou com o meu coração cheio de distorções, se eu estou com o coração cheio de atitudes erradas, eu vou produzir isso. Então eu preciso sim esvaziar o meu coração através do quê? Do arrependimento, através da confissão. Porque quando não existe, e eu tenho falado essa frase também, marcou aqui na minha cabeça. A graça de Deus, ela é manifesta no coração quebrantado, no coração sincero. E Deus está nos chamando para vivermos uma vida o quê? Segundo o Salmo 51, com um coração puro, um coração reto. Então, meu amado, o arrependimento e a confissão tem que ser uma prática na nossa vida. Porque para o pecado só tem um caminho, Jesus. E para você ser perdoado é 1 João 1,9. Se eu confessar, se eu deixar, ide e o que? Pregai as boas novas. Nós ao recebermos essas boas novas, nós temos que aprender que confissão é a base para o perdão. 1 João 1,9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Então, meu amado, você começa cuidando de você, administrando quem você é. Não tente administrar o outro, não tente mudar o outro, porque a tendência nossa é realmente querer mudar o outro, e em vez de mudar a si mesmo, que a mudança vem da nossa submissão a quem nos chamou, a quem nos criou. E o arrependimento, a humildade, porque Deus dá graça aos humildes, mas resiste os soberbos. Então aqui Ele está dizendo, olha, Ele deu ao homem, deu a mim e a você, o domínio sobre todas as tuas obras das tuas mãos. Nós somos a obra, a primeira obra que Deus fez. Então cuida do seu coração. Provérbios 4:23. Sobre tudo que tem que guardar, guarda o teu coração. Mas também nós recebemos nesse pacote todos, até uma coisa que achei interessante, que a Vera pesquisou sobre isso, os 4 T's. Que nós temos que gerenciar, que nós temos que, ser bons mordomos. Primeiro T é o templo. Nós temos que cuidar realmente do templo do Espírito. Nós temos que cuidar do nosso físico. Nós temos que assumir responsabilidade com o que comemos, o que fazemos do nosso corpo. E nós vamos colher aquilo que estamos fazendo. E nós precisamos cuidar do templo. O corpo é o templo do Espírito Santo. Então nós temos que olhar para o nosso físico com mais consciência.
Olha, se eu estou comendo uma coisa que eu sei que faz mal, você está prejudicando o templo. Então nós temos que ser um bom mordomo do templo. Está lá em 1 Coríntios 6, do 19 ao 20. Não vou ler. O corpo é o templo do Espírito. Então nós temos a responsabilidade de sermos bons mordomos do corpo. E eu sei que todos nós aqui não temos problema nessa área. Eu sei que você come só coisas saudáveis. Eu sei que você vê na internet que refrigerante faz mal, causa doença, gera até tantas coisas, comprovado pela ciência, e você diz assim, mas desculpa aí, eu gosto de uma coquinha gelada. Então fique à vontade, você está cuidando do templo, você está plantando o que você vai colher. Se você é uma pessoa, e eu sim, eu travo minhas lutas como você, pode ficar tranquilo, eu estou no mesmo barco. Mas uma das coisas que eu tenho procurado fazer de um tempo para cá, espero não ser tarde, não está sendo tarde, mas eu estou cuidando melhor do templo. Então se você vive ocioso, não faz nada, só come, bebe e dorme, come, bebe e dorme, o que vai acontecer com o seu corpo? Você vai ter um desequilíbrio. E a sua glicemia vai acontecer, aí vem outras coisas. Então que nós possamos, primeiro, ser mordomo do nosso corpo. Uma outra questão sobre isso, nós temos que manter o nosso corpo em santidade. Nós temos que, poupar o nosso corpo de tudo aquilo que destrói. Você precisa ser inteligente. Como que a gente chega nesse nível de saber, não, mas eu tenho vontade, eu tenho desejo, então vamos novamente cuidar do nosso coração. Uma outra coisa que nós devemos ser mordomo do nosso tempo. Como você tem gasto a sua vida? Quem aqui crê que oração é uma bênção na vida do cristão? Quem aqui crê que ter intimidade com Deus te faz vitorioso? Eu também. E agora eu te pergunto, quanto tempo você passa com o seu amado? Quanto tempo, das 24 horas, você reserva para falar, Senhor, eu te amo? Para você dizer, Senhor, fala comigo. Nesse dia, Senhor, me dá sabedoria. Então, como você tem administrado o seu tempo? Você tem sido dominado pelas redes sociais? Você tem perdido tempo exageradamente em estar passando o dedinho lá? Olhando. E olha, quem já caiu assim em si? Começou a olhar, de repente olhou no relógio, passou de mais de 1 hora. Só eu. Quem tem celular aqui? Você nunca se assustou de tanto ficar olhando as coisas ali e passar mais de 1 hora? Só eu. Todos nós. Então, como você tem administrado o seu tempo? Você tem que ter tempo para o seu espírito, para a sua alma e para o seu corpo. Você precisa gastar tempo para alimentar o seu espírito. E como que você alimenta o seu espírito? O espírito é onde o Espírito Santo habita. A palavra de Deus tem que ser, ter, pelo menos, vai lá, irmãos. Vou falar um absurdo. Tem gente aqui que nem sequer ora para comer e nem para levantar. Primeira coisa, quando acorda, já pega o celular para ver. Será que tem alguma mensagem? Vamos estar mais conscientes de administrarmos o nosso tempo. Não é pecado ter celular, mas se ele está te manipulando, e olha, irmãos, está aí também comprovado cientificamente. Cientificamente está comprovado que aqui a tela tem algumas coisas que atingem o nosso cérebro. E aí tem as orientações. Olha, uma sugestão dada também pelos cientistas, pelas pessoas pensadoras. O ideal é que você desligue a tela 1 hora antes de você dormir. Porque aquilo que entra, sai. Agora você fica assistindo filme de ação, de violência, de crime antes de dormir. O que acontece?
Está entrando. Aí você quer ter sono em paz, dormir tranquilo. Ah, cara, eu assisto, não tem problema. Mas o que está entrando vai sair. Como que você administra seu tempo? Com a tela, com o seu celular. Como que você administra o seu tempo em relação a seus filhos? Quanto tempo você passa com seu filho, com a sua filha? Quanto tempo você passa com a sua esposa, com o seu marido? Ah, Carlos, eu tenho que trabalhar, trabalho demais, estou em 3 empregos, trabalho 8 horas do dia, trabalhando, depois vou fazer aplicativo, tenho que trazer dinheiro para sustentar a família. Mas seu filho gostaria de talvez pegar, seu filho vai pegar o Uber lá, chamar você para ter um tempo com você, é isso que você quer? Não. Então como você administra o seu tempo com a sua família? Então administrar o tempo é você entender de que o que você está plantando você vai colher. Então como nós gastamos o nosso tempo em relação ao nosso espírito, em relação aos nossos sentimentos e emoções, nós precisamos gastar tempo no autoconhecimento. Por que penso do jeito que penso? Por que faço o que eu faço? Por que reajo desta maneira? Tem coisas que estão enraizadas dentro de nós e nós precisamos conhecer a verdade para que ela nos liberte. Por que você é tão explosivo assim? Por que você reage de uma maneira tão impulsiva assim? E está na hora de você orar o Salmo 139. Sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim esse caminho mau, da onde procede isso? E você confrontar esses sentimentos, pensamentos com a verdade. Ser mordomo, então, do seu tempo, mas ser mordomo também das suas emoções e sentimentos. Para que você possa ter esse autoconhecimento, esta maturidade emocional, espiritual, você precisa gastar tempo com você. Gastar tempo com você no sentido de buscar, Senhor, me ensina. Ó Deus, me ensina os teus caminhos, me dá, Senhor, sensibilidade, me dá um coração quebrantado, pois assim você vai crescer. A maturidade não é um estralar de dedo. O físico, sim, o corpo vai reagir, mas você precisa realmente cuidar disso. Uma outra coisa que você também tem que ter cuidado, que é outro T, tesouro, que é na verdade finanças. Como que nós estamos administrando as nossas finanças? Qual é a sua visão sobre o dinheiro? Sobre o seu salário? Sobre os seus recursos? Sobre os seus bens? Como que você entende? Ah, Carlos, o dinheiro, vou voltar à pergunta. O que você sente? Que pensamento te vem quando você vê alguém prosperando? Quando você, de repente, o seu vizinho, ou até uns irmãos da igreja, encostam um carro bonito do lado. O que ele está fazendo? Será que ele está fazendo? Tem algum esquema? Qual é o sentimento que você tem com a prosperidade do próximo? Demonstra a visão que você tem do dinheiro. Então nós precisamos sim, ser mordomo dos nossos recursos. Mas também para isso nós temos que cuidar do quê? Novamente volta para dentro. Quais são as suas crenças a respeito do dinheiro? De quem é o dinheiro? É meu. Mas se nós vamos voltar no início da palavra, tudo vem dele. Tudo vem dele. Você administra bem as suas finanças? O seu cartão de crédito te dá, cara, glória a Deus, acho que Deus está me abençoando. Aumentar o meu limite, aleluia. Cuidado. Lógico que ter cartão de crédito, saber administrar, é legal. Você tem milhagem, tem desconto para isso, tem checkback, sei lá o quê. Então administre bem. Mas cuidado com as suas finanças. Em relação, uma coisa básica, como que você administra em relação ao reino? O que você sente quando o pastor ora pela oferta e pelo dízimo? O que você sente quando o assunto
chegou o momento de orar pela oferta e pelo dízimo. Já vai falar em dinheiro. É o que você sente do dinheiro. E pode ficar tranquilo. Você tem a vida que você merece financeiramente. Você tem a vida que você planta emocionalmente. Você tem a vida profissionalmente que você planta. Então, nós vamos continuar ensinando que ofertar, dizimar, investir no reino é um princípio. Mas se você não mudar dentro de você, como você vai buscar esta visão de Deus para administrar as suas finanças, colocando as coisas certas no lugar certo? E olha bem, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E o dinheiro também é um assunto espiritual. Porque o que acontece com a falta do dinheiro? Você perde a paz. Você traz crise no seu casamento. Traz tudo, porque faltou sabedoria para administrar. Então, ser mordomo implica você cuidar do templo, cuidar também do seu corpo, do seu espírito e da sua alma. E eu estou encerrando. Eu quero te desafiar a ter uma atitude de um mordomo. A mentalidade do mordomo deve ser: tudo que eu tenho, tudo que eu sou, é para o Senhor. E tem uma frase que eu acho interessante, tem pessoas espirituais que chegam para você: eu não faço para homens, eu faço para Deus. Ai, que espiritual. Eu canto, eu prego, eu ensino, eu faço tudo para Deus, não faço para homens. Grande mentira e grande desculpa. É impossível você fazer para Deus sem que você abençoe o próximo. Se você canta na igreja para Deus, tem alguém te ouvindo. Então olha bem o que diz, que eu encerro com esse texto. Chega de ser tão espiritual. Tudo que eu faço para Deus, não faço para você. Ah, é? Que pena. Eu não faço para o pastor, faço para Deus. É. Eu não faço para os irmãos, faço para Deus. É. Que espiritual. Carinha de santo que você está. Eu quero quebrar essa mentira no seu coração. 1 João 4:20. Amados, vamos só melhorar a minha explanação. Tudo eu faço para Deus. Mas tudo que eu faço para Deus, Ele vai se manifestar para as pessoas. Não tem jeito de você amar a Deus sem amar o próximo. Por isso, novamente eu encerro. Seja mordomo dos seus pensamentos, das suas emoções, e tenha clareza do que é mordomo no reino. É servir a Deus, é fazer tudo para Deus. A motivação é reverenciá-lo, entender que a graça é dele. Mas você tem que fazer como Paulo, trabalhar mais. E para trabalhar mais você abençoa. Então olha bem, 1 João 4:20. Se alguém afirma: eu amo a Deus, mas odeia o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu esse mandamento: quem ama a Deus, ama também o seu irmão. Se você é mordomo em relação a Deus, você tem um chamado. Nós somos chamados para abençoar as pessoas. Nós somos chamados para compartilhar os nossos talentos. Nós somos chamados para compartilhar aquilo que nos transformou. Então, não faça só para Deus. Faça para Deus, mas transborde na vida do próximo. Então, o seu talento, as suas habilidades, o seu chamado, tudo o que você é, faça para Deus, mas abençoe os seus irmãos. Porque, meu amado, do que adianta
eu ter um talento e querer falar que faço só para Deus, e eu rejeito o meu irmão, eu não estendo as mãos para o irmão, digo que amo a Deus, mas eu odeio o meu irmão, não, você faz para Deus. Mas quando você faz para Deus, você abençoa os seus irmãos. Quando você semeia para Deus, você semeia na vida dos irmãos. Ser mordomo é você ser um bom administrador. É você ser fecundo, é você multiplicar, é você administrar seus pensamentos e sentimentos e colocar Deus no seu devido lugar. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Pai, eu quero te agradecer, Senhor amado, por esta palavra, que o Senhor possa abençoar a todos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o horário está me impressionando aqui. Vamos consagrar a Deus a sua oferta e o seu dízimo. Pai, eu quero nesse momento consagrar, Senhor amado, os dízimos e as ofertas. Ó Deus, que os teus filhos vão